O programa Espaço Livre de hoje recebe alunos e professores da Escola Coronel Paiva. Nós vamos conversar sobre Olimpíadas Brasileiras de Língua Portuguesa. Primeiro vamos falar de todo mundo. Professora Thalita. É a sua aluna ela, né? A aluna Isabela. Isabela o quê? Isabela Maria de Lima Guimarães. Qual a tua série? Sexto ano. Sexto ano. Você é? Alane Gouveia Alexandre, nono ano. A professora sua é? Eu sou professora dela. Tá, a Marli? Marli Batista, sou professora da Alane, nono ano. Tá, e a professora aqui é? Professora Luciana, e eu sou a professora da Isabela. Então, Isabela, fala o seu nome pra gente inteiro. Isabela Lurita Vicente de Souza. Quem que vai explicar pra gente como que funciona a Olimpíada? Eu explico. A Olimpíada, ela é a sexta edição da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa e a gente passa por várias etapas. Nessa primeira etapa, nós tivemos uma disputa municipal, onde todas as escolas que atendem o ensino fundamental 2 participaram, em 3 categorias. A categoria poema, a categoria memórias literárias e a categoria crônica. Nós conseguimos na escola Coronel Paiva que as 3 categorias fossem selecionadas, ou seja, representando o município, são só as 3 meninas nessas categorias. Agora a gente passa pela categoria regional e depois a etapa estadual, que é em uma capital ainda não definida, e se elas conseguirem passar pela etapa estadual, a gente vai para a etapa federal, que normalmente é em Brasília. Vamos perguntar para sua aluna, o que foi mais difícil nessa Olimpíada para você até agora? A parte mais difícil foi eu ter que recontar o que o senhor disse pra mim. Porque ele explicou de uma maneira diferente e depois eu tive que aprimorar. Essa foi a parte Essa foi a parte mais difícil para você. E no seu caso, seu nome mesmo é? Alane. Alane, qual foi a parte que você sentiu mais dificuldade durante essa primeira fase? Foi selecionar sobre o que eu ia falar, porque era uma variedade grande de locais que eu poderia, de pessoas que eu poderia ter utilizado. Foi o que eu mais senti dificuldade, foi escolher, eu vou falar sobre isso. E foi isso. E você é? A mais dificuldade foi montar o meu poema, por causa que tive que pensar, repensar e arrumar as letras, que eu tenho muita dificuldade. Quantas provas foram nessa primeira fase? Quantas questões caíram? O que você tiver que resolver nessa primeira fase? Na verdade é uma redação, né? Veio uma proposta de redação, eles tiveram que fazer cada aluno, a gente passou, a primeira etapa é uma etapa interna, que é a etapa escolar. Então, todos os alunos que fizeram, todos os alunos participaram, aí nós tivemos uma comissão dentro da escola para selecionar as melhores da escola e mandar para o município. E aí, o município, essa mesma redação, por enquanto, é a redação que o município fez a seleção e que as 3 conseguiram passar para a etapa regional. Então, a primeira fase foi só a redação? Foi só a redação. Agora, é sempre só com redação, que é a Olimpíada de Língua Portuguesa com redação. Mas caso elas consigam passar para a etapa estadual e regional, elas refazem, elas têm orientações, fazem oficinas, né? Onde primeiro em alguma capital e depois posteriormente em Brasília, elas fazem oficinas para poder elaborar textos dentro das modalidades que foram pedidas. Era o tema O Lugar Onde Eu Vivo. Esse era o tema para todos, mas era dividido em gêneros textuais, que no caso do sexto ano, sexto e sétimo ano com memórias literárias, quarto e quinto, ou só o quinto? Só o quinto com poema, e oitavo e nono com crônica, tudo falando sobre coisas da região, tinha que trazer marcas da nossa cidade, hábitos e tudo mais, que era o lugar onde eu vivo, o tema principal. Então nós vamos ter uma etapa regional agora e uma etapa estadual? Etapa estadual. A regional? A semifinal é a estadual. A regional está marcada para qual cidade? Vocês não têm ideia ainda? A regional acontece em Pouso Alegre, né? Porque compreende as escolas todas que são da Secretaria Regional de Ensino de Pouso Alegre. Então a gente só vai, na verdade, a gente vai ser informado se a delas foi, né? Para daí, então, a gente receber as orientações para conseguir fazer a viagem para a etapa estadual, que é a semifinal. Essas despesas de viagem agora, quem que financia, quem que banca isso? O governo. Essas despesas elas são pagas pelo governo. Então, se elas chegarem para Brasília, vai ser tudo pago pelo governo, não vai ter despesa nenhuma? Não, nenhuma. Em Ouro Fino, somente alunas da Escola Coronel Paiva que se classificaram. Foram selecionadas, exatamente, que é um orgulho muito grande pra gente, né? Nas 3 categorias, as 3 alunas da Coronel Paiva foram selecionadas. E o que vocês esperam para a próxima fase agora? O que vem por aí? Vocês já têm ideia? Nenhuma. Agora é esperar que a gente consiga. E aí, Isabela? Que a gente possa conseguir. E aí, você está preparado para a próxima fase? Não. Por que não? Não sei, dá um pouco de medo.
Eu particularmente queria agradecer o empenho, porque é um trabalho que é um trabalho muito minucioso, né? A parte de selecionar, ler todas as redações. Não é fácil para a gente também ter que selecionar algumas entre todas, porque a gente tem alunos bons, alunos que se esforçam, né? Depois o pessoal que se reuniu, as comissões que se reuniram para fazer essa outra seleção. A gente queria agradecer todo o apoio que a gente recebe lá na escola também, com o que a gente precisa, da Evelyn, da Marli, da Flaviane, da Marlene à tarde, né? E a torcida da Angélica, a supervisora da tarde, e a torcida na escola tem sido muito grande, a gente foi acolhido com muito carinho por conta disso, porque é uma coisa que é marcante, né? Uma coisa muito, muito boa para a escola, que traz para a nossa escola um feito muito, muito bacana para a nossa escola. Então a gente está muito feliz, tanto dos alunos, todos muito animados, todos torcendo muito pelas meninas, quanto os nossos colegas, os nossos, né, toda a equipe da Coronel Paiva. Então, na realidade, a primeira triagem, a primeira seleção é feita pelo professor na sala, né? A primeira seleção é feita pelo professor. E depois uma comissão dentro da escola, escolhe as melhores e encaminha para a disputa municipal. Isso, exatamente. O espaço está livre para suas considerações finais, Marli. Bom, eu também só tenho a agradecer aos meus alunos e aos professores, à direção da escola. É um trabalho muito, muito difícil, muito complicado de fazer, porque a nossa é crônica, e assim, ele tem uma margem muito pequena dos outros gêneros textuais. E na nossa sala, eu acompanho esses alunos desde o 6º ano. Estou com eles desde o 6º. E eu já vinha falando para eles sobre isso desde então. O nosso projeto de leitura esse ano já começou por essa base, né? Eu estou com um projeto de leitura lá na escola, que é Plantando Leitores, Colhendo Cidadãos. E eu faço, de 15 em 15 dias, nós fazemos uma visita ao asilo São Vicente de Paulo, onde meus alunos fazem leitura para os idosos que vivem lá. E então a Alane conheceu, né, eu acho que a Alane vai poder falar melhor sobre isso. Como o tema é o lugar onde vivo, tinha que falar de alguma coisa da nossa cidade, né, da nossa região, aqui por pertinho. E a gente fez um levantamento dos pontos turísticos, dos lugares mais conhecidos da cidade, todo um levantamento durante as oficinas o ano inteiro, desde o comecinho do ano. A gente vem trabalhando sobre isso. Então, leva vídeos para a sala, leva entrevistas, né? E como nós fomos ao asilo, a Alane conheceu um senhorzinho, o nome dele é Geraldo, e ele se intitula poeta. Ele fez um poema e declamou para a Alane. E a Alane acabou optando por essa situação de falar sobre o seu Geraldo. Aí a Alane fala. Quando a gente foi no asilo com a professora, aí eu vi um vídeo que a minha amiga tinha gravado dele e olhei. Aí a gente fazendo o levantamento dos locais, daí eu optei por colocar ele como personagem da minha história. E ao mesmo tempo ir descrevendo os locais de Ouro Fino. Professora, fala da sua sala, do seu pessoal, como que foi? Então, eu também queria agradecer, né, aos meus alunos, ao empenho de todos eles, que lá na nossa sala a gente também tem um projeto de leitura, que toda semana os alunos levam um livro em casa e fazem um trabalho em cima do livro. Então, para despertar também o interesse, né, pela leitura. E ficaram redações muito boas, tive que escolher uma, mas assim, a Isabela foi uma delas que se destacou. E, né, eu fico muito feliz de ter uma aluna também no 5º ano participando também, concorrendo. E acho que é o reconhecimento de um trabalho, né? É muito merecido. Então conta a história da sua redação, como foi que você conseguiu se classificar? É que a gente começou vendo em casa, na escola. A professora foi colocando no quadro. Ela foi escrevendo umas coisas de Ouro Fino e a gente foi... Os adjetivos sobre a cidade, né? E a gente foi procurando as rima. Daí, como não deu tempo, teve que fazer um pouco em casa. Passou a limpo. E eu pedi para minha mãe me ajudar um pouco. E a sua aluna, professora, como foi a história da redação dela? Nossa, a primeira etapa, eles tinham que fazer uma entrevista com alguma pessoa mais experiente, que tivesse experiências
para contar da cidade, situações que lembro por ser memórias literárias. Então a Isabela, ela pode falar melhor, mas ela fez uma entrevista, ela coletou as informações e aí foi um trabalho bastante minucioso, porque depois de coletar as informações, eles tinham que escrever essas informações e transformar como se eles estivessem contando a própria história. Mas na verdade é a história de uma outra pessoa, de uma figura que viveu, que tem memórias sobre a cidade, memórias sobre situações que viveu no lugar onde vive, no nosso caso aqui em Ouro Fino, né? E aí, Isabela, ela fez uma... Quem foi que você entrevistou mesmo? O senhor Antônio. Qual o senhor Antônio? Ele mora do lado da minha casa. Ele é um senhor de 83 anos. E ele me contou sobre o passado dele, sobre as dificuldades que ele passou junto com a família dele. E ele foi me contando sobre a história dele e eu fui basicamente resumindo isso e colocando a limpo em uma folha e contando sobre o passado dele, as dificuldades, as necessidades, as brincadeiras, tudo que ele vivenciou aqui em Ouro Fino. As boas lembranças. As boas né? lembranças.